E aí pessoal, tranquilo? Só passando aqui no começo do vídeo para avisar que esse vídeo contém spoilers dos dois primeiros arcos de Sword Art Online e que também vão sair mais dois vídeos falando sobre os próximos arcos, que seria o arco de Gangale e o arco Alicization. Fica com o vídeo aí, vamos falar de anime. Bom, só para explicar como você, eu vou analisar e detalhar todos os fatos que acontecem em Sword Art Online, todas as qualidades e defeitos, e no final eu vou dar uma nota de 0 a 10 pro anime. Então, meio que muita gente vai discordar e muita gente vai concordar, já que esse anime divide bastante águas. Então vamos começar. Bom, Sword Art Online se passa no ano de 2022, quando foi lançado um jogo MMORPG de realidade virtual que se chamava Sword Art Online. O jogo conta a história de Kirito, um dos 10 mil jogadores que estavam jogando Sword Art Online e que ficaram presos dentro do jogo, que tinha um princípio básico, onde caso você tivesse seu HP chegando a zero, ou seja, caso sua vida se esgotasse totalmente, você morreria na vida real. E caso alguém tentasse retirar o console da sua cabeça, que no caso era um capacete, você também morreria. E caso acabasse a energia do local onde você mora, o console ainda poderia se manter ligado por 10 horas. Caso esse tempo acabasse, o console usaria uma medida de emergência que também mataria o jogador. O anime tem como protagonista Kirito, que além de ser um jogador de Sword Art Online, teria testado o beta, sendo um dos beta testers que teria chegado mais longe, chegando na casa dos 60 andares do beta. Ele também se tornou um dos players mais fortes de Sword Art Online, e do decorrer disso ele conheceu Asuna, que veio a casar com ele e ter um episódio onde eles tecnicamente adotavam uma IA do jogo como filha. E o fato de Sword Art Online focar extremamente no desenvolvimento de Kirito e Asuna e focar muito no romance deles é um dos fatos que leva muitas pessoas a não gostarem do anime, já que eles não entenderam o propósito, que não é um anime sobre Sword Art Online, que no caso é o jogo, mas sim Sword Art Online se tornando um palco para apresentar o romance de Kirito e Asuna, que por mais que sejam um dos melhores casais, foi muito mal desenvolvido devido ao pouco tempo que o anime teve. Agora que eu já introduzi o básico da história, eu vou começar a falar sobre a parte técnica de Sword Art Online, que no caso conta como o desenvolvimento de personagem, roteiros, animação e etc. Bom, como eu disse antes, Sword Art Online tem pouquíssimo tempo de anime, considerando que é uma novel de 31 capítulos que foi abreviada e resumida em 12 episódios, contando com uma temporada de 2 arcos de 12 episódios cada. No primeiro arco, conta-se a história em Sword Art Online, que é conhecido como Arco de Aincrad, que conta sobre como Kirito conheceu Asuna e sobreviveu com Asuna durante o jogo Sword Art Online, que se passa em 2 anos e teve como principal defeito o desenvolvimento de personagens, que foi que é um dos pontos mais fracos de Sword Art Online, que tem personagens muito mal desenvolvidos devido ao pouco tempo de tela deles no anime. Um grande exemplo é a Asuna, que deveria ser um dos personagens principais, mas não causa impacto, até no momento final do primeiro arco do anime, onde ela teoricamente teria morrido. E como eu disse, a Asuna causou muito pouco impacto, e até o momento da morte dela, onde ela teria que ter causado mais impacto, foi como mais uma cena, como se outro personagem não, como se um personagem tivesse morrido, não um personagem principal que seria tão importante quanto ela deveria ser. Já outros personagens tiveram um pouco mais de desenvolvimento, como Clan, que conheceu Kirito desde o começo do jogo. Também não teve tanto tempo de tela, mas foi tão bem desenvolvido quanto a Suna, que deveria ter sido bem mais aproveitado. O anime também conta com outros personagens, como a Sirika, a Lisbeth e outras que também tiveram pouco desenvolvimento e pouco tempo de tela, contando com no máximo um episódio que elas apareceram com Kirito para fazer alguma quest ou missão. O desenvolvimento de tempo de Sword Art Online já é bem problemático, contando que ele é muito confuso, já que ele é cheio de times skips, não focando muito nas partes onde o protagonista treina e upa, assim se tornando mais forte, como é o caso dos primeiros episódios, onde temos o episódio 1 e no decorrer dos episódios já tiveram times skips de até 4 meses, e esses times skips variam sempre de entre um mês e um ano, já que a duração do jogo foi de 2 anos, que demorou para Kirito conseguir zerar o jogo. Mas nem tudo é ruim no primeiro arco de Sword Art Online, por mais que os personagens sejam bem mal desenvolvidos e a divisão do tempo seja um pouco confusa, o anime faz muito bem em resumir a história da novel, já que são 31 capítulos que foram resumidos em 12 episódios.
E na minha opinião, o roteiro de Sword Art Online também é muito bem dividido e construído, tendo bastante equilíbrio, não deixando apenas cenas de ação ou cenas de romance, também não deixando tantas cenas de drama. Ele equilibra muito bem cenas de romance com cenas de ação e luta, e cenas de luta com cenas de drama, que são os grandes focos do anime, já que ele é classificado como um anime de ação, aventura, romance e drama. Muito boa nos 12 primeiros episódios de Sword Art Online em animação. A animação, na minha opinião, é muito boa até nos dias de hoje. Na época, ela era considerada excepcional e acima da média. Ela tem bastante efeitos e, como vocês sabem, uma animação não depende apenas dos efeitos 3D. Ela tem que ter uma animação por trás levando aqueles efeitos, coisa que Sword Art Online não falha. Tem animações excepcionais com efeitos incríveis. Então agora que eu já resumi e detalhei um pouco do primeiro arco de Sword Art Online, eu vou dar um resumo geral. Embora Sword Art Online tenha problemas com divisão de tempo e desenvolvimento de personagens, ele compensa muito bem em outras partes, como a animação e a roteirização, como eu expliquei. Então por isso, na minha escala, por mais que eu adore o primeiro arco de Sword Art Online, ele fica com uma nota 6 de 10. Como eu disse lá no começo, agora eu vou explicar o segundo arco de Sword Art Online, que foi adaptado de outro arco da novel, também 12 capítulos, que consta na história pós-Sword Art Online, ou seja, depois que Kirito venceu Sword Art Online, zerou Sword Art Online e libertou todos os players, eles seguiram vida normal. E Kirito voltou ao seu cotidiano, voltou a estudar, trabalhar e etc. Teve um problema. A Suna e outros 200 jogadores de Sword Art Online não teriam acordado. Que inicia a trama desse novo arco, que se passa em outro jogo, chamado Alphenheim Online, onde seria um jogo construído com base em Sword Art Online. E nesse arco também foram introduzidos novos personagens, como Armando Kirito, que todos chamam de Lifa. E esse arco causou grande polêmica, pois ao introduzir Lifa, introduziram também que por uma época da vida dela, ela passou a gostar de Kirito. Isso causou muitos problemas nas redes sociais, insinuando que o autor queria colocar relações incestuosas no anime, acabando que não foi só isso. Esse foi usado só como mais um drama para a obra, que foi introduzido também muito bem e muito bem construído. Mas voltando a falar da história, o que acontece é que um homem estava dando seguimento no projeto de Kayaba Akihiko, que era o desenvolvedor de Sword Art Online, e tinha mantido preso 200 jogadores para trabalhar com eles como cobaias para um novo projeto de realidade virtual, assim Asuna sendo uma delas. E isso leva a Kirito a entrar nesse jogo, Alphenheim Online, que foi construído em cima de Sword Art Online, que teoricamente era onde os dados que poderiam libertar as pessoas estariam presos. Mas para isso, Kirito deveria vencer o boss, que por guardar segredos que poderiam causar grandes problemas no mundo real, era impossível de se vencer por um player comum. Mas no decorrer da história, Kirito fez aliados nesse novo jogo, que assim ajudaram ele a vencer o boss. Assim ele conseguindo libertar os dados das pessoas e libertar a Suna, gerando também outra batalha final, que teve um contexto um pouco mais pesado e foi bem mais simples do que a do arco passado, mas teve também conflitos no mundo real, como o conflito principal, que o homem por trás desse projeto, que usava os jogadores de Sword Art Online como cobaias, era o homem que estava custeando o tratamento de Asuna e tinha feito um acordo com os pais e parentes de Asuna para que o preço por esse tratamento fosse a mão da Asuna em casamento. Então, mesmo que Asuna estivesse inconsciente, ele se casaria com ela, e esse seria o preço por ele estar custeando o tratamento não só de Asuna, mas de todos os outros players de Sword Art Online que ficaram presos no jogo que ele mesmo criou. Agora, falando de pontos técnicos, a animação desse arco também não decepcionou, foi uma animação que me agradou particularmente. Muitas pessoas não gostaram pelo estilo, que saiu de um estilo mais medieval para um estilo mais místico, trazendo o jogo, assim como o nome diz, Alphenheim Online, o mundo das fadas. A roteirização desse arco eu também achei muito boa, ele encaixou muito bem os dramas e as cenas de ação, tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Esse arco já deu mais atenção para coisas que o outro arco não deu, como a construção de personagens. Teve personagens muito mais bem construídos, focando principalmente nos personagens principais, que eram a vida após Sword Art Online de Kirito e a construção e desenvolvimento de sua irmã, que acabou jogando com ele sem saber que era ele, assim como
dito no anime, ela se apaixonou novamente pelo irmão dela, causando conflitos entre eles após eles descobrirem que eles eram irmãos. Outro drama que ficou muito bem encaixado foi o drama de Asuna, que estava presa naquele mundo e que precisava que alguém fosse resgatá-la, que ela tentou também fugir várias vezes e foi construído isso. Também trouxe temas um pouco mais pesados, como o de abuso sexual, já que o vilão da trama abusava frequentemente de Asuna no mundo virtual. Criou também um final muito pesado, onde ele tecnicamente abusou sexualmente de Asuna, não explicitamente e não tão pesado quanto esperávamos, mas querendo ou não foi um abuso sexual. Todos esses dramas e temas um pouco mais densos renderam ao anime uma classificatória de 16 anos na Netflix. Mas felizmente para os fãs do anime acabou tudo bem. Kirito derrotou o vilão e ele foi preso no mundo real, assim garantindo, como todos esperavam, um final feliz, onde Kirito e Asuna passaram a conviver juntos, não só no mundo dos videogames, como no mundo real, assumindo até mesmo uma relação. Agora vamos para as considerações finais. Eu achei um arco bom, não gostei tanto quanto o primeiro, mas achei bom. Em questões técnicas, como o desenvolvimento do personagem de Visão do Tempo, ele faz muito melhor do que o primeiro, mas em questões de animação e roteiro, eu ainda prefiro o primeiro arco de Sword Art Online. Considerando tudo que eu falei até agora, coloquei em detalhes, e considerando todos os fatores técnicos, que eles é melhor ou pior que o primeiro arco, esse arco eu coloco ele balanceado com uma nota 6,5 de 10. O arco não falha em contar sua história, mas eu ainda preferi a história do primeiro. Esse arco, como eu disse, trouxe coisas mais pesadas, que não agradou muita parte do público. Eu em si não me incomodei, mas acho que seria melhor se eles não tivessem colocado ou tivessem colocado de maneira mais leve. Traria um anime um pouco mais leve, um pouco mais descontraído. Não só isso, mas também teria mantido muitas pessoas assistindo o anime, já que muitas pessoas se incomodaram com o anime tentar abordar temas um pouco mais pesados na temática dele. Agora vamos para as considerações finais. Considerando os 6 que eu dei ao primeiro arco de Sword Art Online e os 6,5 que eu dei ao segundo, dá para se entender que o anime teve melhoras, principalmente em questão de construção de personagem, que era bem falha no primeiro arco, mas mesmo assim ainda faltou muito desenvolvimento de personagem. Eles basicamente focaram apenas em Kirito e Lifa, assim gerando personagens da trama que não foram tão bem desenvolvidos. Mas em relação dele ter melhorado muito, ainda não ficou ao mesmo nível de outros animes. Que Sword Art Online tem o primeiro arco variando de mediano para bom e o segundo arco estabelecido como ok, podemos se dizer que Sword Art Online não é um bom anime quando se trata dos dois primeiros arcos. Mas a questão de Sword Art Online é que é um anime que melhora com o tempo, porque eles tiveram muito tempo para aprender sobre isso. Como por exemplo no próximo arco tem personagens muito mais bem construídos e a divisão de tempo também é muito melhor, assim como em Alicization, que arrisco dizer ser o melhor arco de Sword Art Online. Mas considerando tudo que eu falei até agora e das notas que eu dei para a primeira temporada do Sword Art Online, que incluem os dois primeiros arcos, que no caso são um arco de Aincrad e de Alfenheim Online, eu estabeleceria o anime com uma nota 6,5 de 10 para a primeira temporada que contém dois arcos. E como eu disse, é um anime que evolui com o tempo, por isso eu escolhi uma nota 6,5, porque o próximo arco evoluiu bastante em consideração ao primeiro, assim por diante em Alicization, que se tornou o melhor arco de Sword Art Online, como eu disse anteriormente. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, só passando aqui mais uma vez para lembrar que todas as decisões desse vídeo, contando tudo, o que eu falei mal, bem e quando eu dei as notas ao anime, foi tudo com base na minha opinião, então se você tiver uma opinião diferente pode deixar aí nos comentários, eu vou procurar estar lendo e respondendo todos os comentários desse vídeo. E que também vão sair mais dois vídeos sobre Sword Art Online, não por agora, eu planejo fazer vídeos de outro anime para não ficar repetitivo. E também para não deixar vocês esquecerem de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo, que ajuda demais no canal. Então é isso, até a próxima e tchau.